conversar com o Gustavo, é um dos nossos consultores sêniores. Gustavo é Master Black Belt em Lean Six Sigma, atua também como consultor, né, dentro do Gemba Group, mas é um dos principais professores dos nossos programas de elite de Lean Six Sigma, capitaneando ali as formações especialmente de Green e de Black Belt, assim como as certificações, que são os acompanhamentos de projeto para os alunos durante o curso desenvolverem melhorias nas empresas onde eles trabalham. Por isso que a gente sempre brinca, né? São cases de milhões. Se a gente fosse falar de todos os cases, a gente precisaria de uma semana apresentando ou até mais. Mas a gente vai falar hoje só sobre a metodologia. E para quem gosta de estatística, essa apresentação, esse bate-papo é o momento certo de se concentrar para poder ver novidades. E quem ainda tem um pouco de dificuldade com o assunto, também é uma excelente oportunidade para entender um pouquinho mais. E o Gustavo defende que estatisticamente pode se comprovar tudo com o Six Sigma, né, Gustavo? Exatamente, a gente sempre procura fazer um trabalho, né, que volte para a priorização e depois a gente faz o caminho até chegar no modelo matemático, né? Então, por isso que eu coloquei, inclusive, o subtítulo aqui, da priorização ao modelo matemático, o que é super importante para a gente conseguir enxergar o todo e depois a gente filtrar um pouco dessa informação para chegar naquilo que nós desejamos em termos de indicadores ou em termos de características que um processo, um produto ou um serviço entregue. Legal, então ele vai conduzir a apresentação dele, vai falar um pouco sobre isso. Eu selecionei algumas perguntas chaves que eu acredito que são as principais perguntas de dúvidas das pessoas. Essas perguntas elas têm muito a ver com as dúvidas que as pessoas que ligam para a gente, entram no nosso chat, procuram saber mais sobre a filosofia Lean e a metodologia Six Sigma, fazem muitas perguntas. Essas que eu vou fazer são uma das principais. E no final também ele vai estar dando um gancho, inclusive, ali, para explicar um pouquinho mais sobre até mesmo os resultados que se alcança aí com o SNOP, que é algo que o Patrick acabou de apresentar aqui com a gente. Então tem um link total para a gente poder entrar ainda um pouquinho mais, mergulhar um pouquinho mais nessa excelente metodologia. Pode começar, Gustavo. Então esses são alguns dos tópicos que nós vamos ver. Primeiro a gente vai falar sobre priorização, olhando para o modelo de Pareto. Na sequência a gente vai trazer aí a parte de comportamento normal, que é super importante para a gente identificar potenciais problemas com os dados, e a gente vai fazer essa estratificação de uma maneira inteligente até chegar no ponto em que nós temos a relação de causa e efeito. A relação de causa e efeito ela é super importante porque normalmente nas empresas a gente está muito acostumado a inspecionar e a gente está sempre olhando lá no fim da cadeia. E depois disso a gente precisa entender como que são as entradas para esse fim da cadeia. Essa inspeção acontece, se ela acontece com muita frequência, a gente vai reduzir a frequência dessa inspeção. Por quê? Porque eu tenho o melhor controle das minhas entradas, então é um princípio de qualidade assegurada. Se eu trabalho bem com as minhas entradas, eu entrego bem a minha saída. Tá? E por fim, a gente vai fechar com os equacionamentos. Os equacionamentos eles dependem de uma série de coleta de dados que a gente pode fazer de forma estruturada ou então buscar uma base histórica. Vamos seguir aí para o próximo slide, a gente tem o subtítulo, que é justamente aquilo que eu comentei anteriormente, relacionado a como fazer esse caminho. Né? Não é simplesmente eu executar o equacionamento de primeira. Eu não vou fazer isso. Por quê? Porque se exige um extrato desses dados antes de qualquer coisa. Se eu segmentar esses dados, obviamente a minha assertividade vai aumentar muito. É uma das principais falhas de profissionais que a gente percebe no mercado e que a gente percebe nas empresas eu vou computar tudo e vou trabalhar com tudo. Eu não tenho priorização. Eu preciso de uma priorização, eu preciso executar projetos com priorização e fazer com que isso seja realmente produtivo, né? Traga benefícios de forma estratégica. Quando a gente fala de forma estratégica é porque logo no slide seguinte a gente vai falar sobre o Pareto. Né? Vamos dar uma olhadinha no próximo slide. O famoso Pareto, né? O famoso Pareto. Famosíssimo Pareto, né? 80-20, a gente está bastante acostumado com essa visão, porém essa não é a única visão que a gente tem de Pareto. Né? O 80-20, lógico, ele faz parte de um cenário que domina o mercado em termos de Lean Six Sigma, mas qual que é a principal abordagem? É olhar de uma forma cuidadosa para os dados. Simplesmente eu tomar os dados perante um software, alguma coisa assim, não é suficiente. E aqui existe uma sequência de trabalho também para a gente poder fazer com que esse resultado seja estratificado, a gente faça a relação de causa e efeito que a gente vai apresentar daqui a pouquinho, mas antes a gente precisa filtrar um pouquinho. Então a gente vai trabalhar nesse sentido. Em primeiro lugar, a gente olha o business, a gente olha o negócio.
ter o negócio na mão é super importante, por quê? Porque a gente tem priorização. Essa priorização vem da diretoria, vem da gestão. Ah, eu sei qual que é o tamanho do meu negócio, eu sei como eu divido ele. Então aí começa o trabalho. Em seguida, a gente vai passar para a parte aí de produto, serviço, né? Então a gente vai trabalhar no sentido de afunilar. Por quê? Porque eu tenho uma linha de negócio, eu tenho uma linha de produtos, e o que é importante dentro desses produtos? Então a gente segmenta mais uma vez. E depois a gente vai trabalhando com outros estratos, até chegar num ponto de falha, por exemplo. E quais são os tipos de falha versus o custo? Então a gente precisa fazer essa calibração, entre aspas, dos dados, para a gente ter o nível de assertividade no sentido de realmente conseguir buscar uma informação que seja segura. Se buscou uma informação que seja segura, agora a gente entra na normalidade dos dados. Então, a normalidade dos dados é uma premissa para a maioria, né, das situações estatísticas que a gente tem, em virtude de conseguir buscar uma média e uma quantidade de variação. Nesse sentido, a gente olhando aqui para o lado direito do slide, onde a gente tem a apresentação das bolinhas ali, o que acontece? Todo o processo, todo o produto e todo o serviço tem uma performance ou uma entrega específica que está associada a essa média e essa quantidade de variação. É aqui que a gente começa a iniciar um trabalho estatístico, uma análise estatística? Exatamente. Por quê? Porque primeiro eu tenho os dados brutos, né? Agora eu vou trabalhar com o cuidado de entender aquilo que, por exemplo, é especial, que é aquilo que é fora do meu padrão. E daí a gente olha para o lado esquerdo e a gente vê isso. A gente vê lá um círculo do lado esquerdo, pro lado direito da tela de vocês, e esse círculo está representando o quê? Dados que, porventura, eles precisam ser analisados com ainda mais cuidado. A gente precisa excluir esses dados necessariamente? Não, talvez realmente eles façam parte do modelo que a gente está trabalhando e a gente precisa seguir com esses dados, sem problemas, mas a gente sabe que é uma situação pontual, né? Seja uma entrega de uma dimensão, seja uma entrega de um indicador de serviço, né? O pessoal dos bancos realmente está mais acostumado com isso agora, depois de alguns anos. A gente percebe que existe uma performance de atendimento entrega em termos de serviço, em termos de atendimento, por exemplo, de um tempo específico. Eu tenho dados que são especiais, a gente chama. Então a gente vai excluir esses dados para fazer uma análise dentro da normalidade e, lógico, antes de excluir, a gente precisa entender o motivo pelo qual eles estão sendo excluídos. Tá, Gustavo, é aqui que a gente enxerga o primeiro momento do início de uma análise estatística? Isso, é o primeiro ponto, né, que a gente tem mais cuidado, vamos dizer assim, com os dados. Porque normalmente o que a gente recebe? A gente recebe uma base histórica. E essa base histórica, ela muitas vezes está comprometida. Se eu tenho a oportunidade de coletar novos dados, isso me ajuda muito. Aqui tem uma foto, né, do que a gente está acostumado a trabalhar num primeiro momento com os nossos Green Belts e Black Belts. Né? O que é? É o problema. Mas essa, pessoal, não é a única visão que nós temos. Tá? Então, vamos passar aí para o próximo slide, a gente vai ver uma visão ainda de problema, de geração de defeitos e de rejeitos que estão associados a justamente método, mão de obra, máquina, pessoas, enfim. A gente tem todo um sistema, a medida, o meio ambiente que interfere nessa resposta. Mas a gente pode ser ainda melhor. Você comentou que é aqui que é o trabalho que é feito com os Green, com os Black Belts, né, com os profissionais de Six Sigma. Como que eles usam isso aqui para alcançar o resultado, né? Acho que isso é super importante. Todo mundo pergunta, tá na moda, o que é? Quero ser um Green Belt, quero ser um Black Belt Lean Six Sigma. Mas muitas vezes eles nos questionam, como que eu vou usar isso para alcançar resultado? O detalhe aqui é que eles conseguem visualizar o desvio, né? E a gente busca o desvio em cima de uma meta específica. A partir do momento que eu tenho esse desvio constatado, a gente vai visualizar por que nós temos isso. A técnica dos 5 porquês é uma das técnicas que a gente utiliza. O Ishikawa, com certeza, ele é mais efetivo. Ou seja, ele é também mais flexível, que a gente vai ver aí na sequência que não está atrelado somente a um rejeito, a gente está atrelando tudo isso a um resultado. Então, um Green Belt ou um Black Belt, eles têm condições de olhar além do problema. Eles têm condições de fazer uma entrega robusta, uma entrega com estabilidade, visualizando as causas. Se eu visualizo causas, automaticamente eu tenho um indicador mais estável. Então, a gente consegue avançar dessa maneira. A gente pode entender que quando a gente encontra a causa raiz, o problema na raiz, né, e não somente as causas, utilizando a metodologia? Essa análise Exatamente. toda? Isso está muito voltado para o problema em si, que está muito associado à causa raiz.
mas a gente também pode associar a uma entrega de estabilidade, que seria o menor desvio possível em relação à nossa meta. Ou então tudo dentro da meta, de acordo com aquilo que foi especificado. Certo. Olhando para tudo isso, imagino que você vai falar sobre questionamentos, tá na próxima página, acho que isso é super importante, né, que isso é aqui uma fase que muitas vezes a gente, lá no escritório, a gente não consegue explicar para eles como que chega até nisso para, de fato, finalizar um projeto, finalizar uma melhoria e conseguir mensurar os resultados de forma estatística. Exatamente. Esse é um detalhe, né, bem importante. Não são todos os Black Belts, por exemplo, que chegam nesse ponto. Então, é interessante a gente ter essa visão que está muito associada a resultado também, e essa estabilidade no resultado. No próximo slide, a gente vai ver que nós temos dois modelos. Um modelo está associado à coleta de dados. Então, novamente, a gente olha para o Pareto, olha para a condição normal, e essa normalidade, ela não está presente em 100% das condições. É quando a gente observa que existe um efeito, nesse caso aqui o efeito está associado ao Pareto. Então, o Pareto, olhando para as duas linhas superiores, as duas barras superiores, a gente consegue perceber que existe uma importância significativa. E essa importância significativa, essa importância que é algo, digamos assim, impactante na variável resposta, não está associada somente à variável resposta e à inspeção. Está associada a uma entrega de um fator. Se eu entrego uma entrada de um parâmetro de máquina, por exemplo, estável, automaticamente eu tenho um resultado estável. Então, essa é a busca. E muitos perguntam, Gustavo, precisa controlar tudo? Não, a gente não vai controlar tudo, gente. Por quê? Porque nós temos recurso limitado. Então, a gente vai fazer controles específicos para variáveis específicas, como nesse caso. A gente está olhando duas variáveis específicas aqui que geram entrada para uma importante variável resposta, e eles são significativos perante a resposta. E do outro lado da tela aqui, a gente está olhando um outro modelo estatístico, que está associado justamente ao que o Patrick comentou anteriormente, que é a parte de SNOP. Então aqui a gente está aproximando basicamente esse modelo por uma reta, a gente vê instabilidade nesse modelo, olhando para a curva que está mais escura, vamos dizer assim, mas a gente vê uma reta ali que ela modela matematicamente o que nós estamos falando. Bom, isso é para todo produto, é para todo processo, para toda empresa? Pessoal, de fato, isso acontece para todos os modelos de negócios. E quanto que a previsibilidade, né, do SNOP impacta diretamente o resultado? Impacta, eu estou planejando para fazer uma entrega, então eu aciono o time de vendas. Então o que é o SNOP? É o planejamento de vendas e operações. Quando eu impulsiono a minha venda, eu também trabalho com a minha operação fazendo essa entrega para a minha venda, que no fim das contas é o nosso cliente, pessoal. Então a gente tem um cliente lá na ponta, esse cliente ele está sendo, digamos, estimulado a fazer certas compras, a fazer certos pedidos, e logicamente essa é uma demanda de mercado, que essa demanda de mercado é colocada dentro desse modelo. Qual é a maior vantagem de tudo isso? Eu estou fazendo planejamentos de maneira constante, estou revisando esse planejamento. Ah, mas quantas vezes eu vou fazer isso por ano? Pessoal, depende muito do negócio. Eu tenho certeza absoluta que todos os modelos de negócio nos dão um certo nível de comportamento, sazonalidade. Ah, Gustavo, mas todo mundo requer um sistema linear para a questão estatística? Não, não é todo mundo que é assim, pessoal. A gente tem diversos mecanismos e diversas empresas onde a gente observa muita sazonalidade. Ah, Gustavo, e qual que é o melhor modelo matemático olhando para o passado, olhando para o histórico? Existe um modelo que é um modelo melhor, logicamente, mas ele também precisa ser calibrado. Então, isso vai totalmente de encontro ao time de marketing, ao time de vendas, e todo esse contexto ele é realimentado periodicamente. Então, essa é a principal vantagem, uma questão de SNOP. Eu consigo olhar estatisticamente os dados, consigo olhar para os dados de forma histórica até e gerar um nível de previsibilidade. Dentro de quanto tempo? Cada negócio tem o seu modelo. Mas essa é a grande sacada do SNOP. Eu estou sabendo qual é a minha meta, eu me planejo para atender essa meta em termos de vendas, me planejo para atender isso em termos de operações. Lá no final, qual que é a entrega? Previsibilidade. Então, se o meu acionista, se o meu executivo ele está buscando a previsibilidade,
essa é uma das principais questões que a gente vê nas empresas. Né? A previsibilidade. Eu quero X% de lucro. Mas como que eu chego nesse X% de lucro? Passa pelo planejamento estratégico, passa também pelo planejamento de vendas e operações. Dentro desse contexto, todo mundo caminha de forma sincronizada para o sucesso, seja no fim do ano, seja no fim de 2 anos, ou até num período ainda maior. Por quê? Porque eu vou realimentando tudo isso. Se eu realimento isso, automaticamente o meu nível de previsibilidade vai aumentando. Como o próprio Patrick falou na Aeroflex, a gente fez esse trabalho de forma estatística e a gente foi bem vencedor. Na verdade, o projeto do Patrick, né, esse trabalho que foi realizado, né, que vocês fizeram lá junto da consultoria e foram desenvolvendo uma análise muito estatística realmente em torno dos dados que eles tinham, mais do que dobrou, né, praticamente dobrou a lucratividade da operação, mais do que dobrou a lucratividade da operação. Mas falando sobre essa análise, a importância dos gráficos, né, você falando sobre a importância das análises dos gráficos para alcançar os resultados, o quanto um Green e um Black Belt consegue sair de uma formação dessas já capaz de executar um projeto desse e de fato conseguir entender a modelagem dessas análises e fazer as implementações. Ou a pergunta assim, precisa-se chegar ao nível Black Belt e se é o Green Belt e até o quanto ele consegue chegar em nível de complexidade ou não, ele teria que ir para outras ferramentas? O nível Green Belt ele já está pronto para atuar dentro dessa ferramenta porque ele tem um entendimento estatístico bastante relevante. Qual que é a diferença entre o Green Belt e o Black Belt? Né? Muitas pessoas me perguntam isso, a mesma pergunta veio na semana passada no início de um treinamento. Qual que é a principal diferença? O Black Belt ele olha de maneira mais estratégica, ele tem como trafegar por diferentes áreas na organização. O Green Belt ele está um pouquinho mais restrito em relação à abertura dele para as outras áreas. Então o Black Belt ele ganha uma capacidade de análise estatística superior, com certeza. Por quê? Porque ele vai fazer esse trabalho com mais frequência, ele ganha uma perspectiva mais estratégica, obviamente, e o Green Belt, qual que é o papel principal dele? Trabalhar com projetos de forma um pouco mais isolada. Então, o Black Belt, ele é nível, eu diria, nível estratégico, ele é capaz de fazer uma entrega mais consistente do ponto de vista de ter uma abrangência maior e conseguir cobrir detalhadamente as áreas. Então acho que é por isso que algumas empresas, a cada X número de colaboradores, escolhem tantos por cento para ser um Black Belt e os outros Green Belts. Imagino que isso tenha uma visão muito estratégica, né? Se uma vez que o Black Belt está olhando para a estratégia, ele não precisa ser muitos. Então ele define os projetos e entrega na mão isoladamente de cada Green Belt para eles irem isoladamente nas suas áreas desenvolvendo os projetos. Estou certo na minha análise? É isso aí, por quê? Porque dessa forma eu permeio a organização de forma uniforme, né? E eu trago benefícios e eu consigo fazer com que todas as pessoas tenham essa visão de forma mais clara. E eles também são disseminadores, então eles fazem esse processo de uma forma muito natural. A gente está vendo aqui a última frase, né? E aí está muito relacionado àquilo que a gente falou, priorizar com base nas necessidades do negócio, usando critérios e medidas quantitativas é a base para a entrega de um resultado robusto e consistente. Tá? Então todo passo, né? Todos os passos que a gente fez nessa apresentação aqui nos levam, de fato, né, a um resultado muito mais interessante, muito mais previsível e de acordo com as metas, né, evitando os desvios, por exemplo. Então, a gente busca muito essa visão Design for Six Sigma, que é entregar com assertividade desde o começo. Né, os nossos Green Belts e Black Belts também são capazes de fazer isso, olhando de uma visão que eu tenho o resultado em mente. Bom, a gente está indo para o final da apresentação do Gustavo. Vocês podem enviar perguntas ali, depois a gente pode até voltar em algum momento ou responder pelo próprio chat algumas perguntas. O Gustavo Simers continua com a gente aqui no estúdio, então ele pode ir ali junto com a nossa equipe de staff para responder as perguntas ali no chat que foram feitas durante a fala dele. Já acabaram o tempo, já quase recebi um zerinho ali para a gente encerrar, mas eu vou só concluir com uma análise, quero uma conclusão também assim, bem objetiva da sua parte, porque é algo que eu, por exemplo, que eu estou sempre em reunião com diretores, com donos de empresas, é algo que eles me perguntam e é a visão que eu tenho levado.
Então, se puder contribuir, né, com essa explicação de uma forma bem objetiva, o quanto que a empresa, né, deveria olhar para um nível estratégico, ok, a estratégia para o próximo ano. Estamos definindo a estratégia do próximo ano, vou formar alguns black belts, e esses black belts, eles vão ir para dentro de cada uma dessas áreas, por exemplo, processos, qualidade, logística, área financeira, comercial, marketing, cada um fazendo os seus projetos de melhorias e entregando, né, de uma forma sistêmica os resultados para o nível estratégico. Isso faz sentido a gente defender essa tese para alcançar um resultado robusto em 2024? Sim, né? Faz todo sentido. Por quê? Porque a gente está deixando de olhar, quando a gente fala para Black Belts, para pontos. E a gente está olhando para forma estratégica do negócio. Então eu consigo transmitir isso e consigo permear isso dentro das áreas, né? Seja com Green Belts no topo, com Black Belts no topo, seja com Green Belts dentro de uma estrutura um pouco maior. Então a gente vai alimentando isso vai amadurecendo essa visão, vai ganhando aí um novo espaço dentro da organização em termos de transformação e de mudança de cultura. Legal, bacana. Obrigada, Gustavo. Imagina. Gustavo fica aqui com a gente no estúdio durante aí o dia, acompanhando. Eu também, se vocês tiverem dúvidas, podem mandar ali para a equipe, que a gente vai sanando durante o decorrer aí das apresentações. Eu vou deixar o próximo convite daqui a pouquinho com o Michael Bremer. Eu fala vou um pouquinho sobre apresentá-lo. isso. Então, daqui a pouquinho eu vou estar com vocês novamente, mais uns minutinhos aí de intervalo. A gente está daqui a pouquinho de volta aí para falar como manter os nossos Gamble Walks relevantes dentro da organização. Até daqui a pouco.